Não é de hoje que todo mundo sabe que o universo cinematográfico da Marvel está colapsando. Desde atores sendo presos até filmes flopando, a Marvel desde Ultimato não tem sido a mesma. Mas podem ficar tranquilos que eu não vim aqui chutar cachorro morto. Muito pelo contrário. Tem um elefante na sala que eu vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito, que é como a Marvel destruiu seus quadrinhos, e isso é culpa dos filmes. Pra ser sincero, já tem uns bons anos que eu tenho um problema como a Marvel trabalhou o multiverso dentro dos seus filmes. Isso porque, por fora, sabemos que o universo que se passa no CM é 19999, e o universo principal, o universo que acompanhamos nos quadrinhos, é o universo 616. Pode não parecer, mas isso é extremamente importante desde o momento que o multiverso surgiu dentro dos quadrinhos. A numeração não é aleatória. Quanto mais próximo um número for do outro, mais parecidos serão aqueles universos. Quanto mais distante, logicamente, mais diferentes eles vão ser um dos outros. Na minha opinião, a única obra fora dos quadrinhos que retratou isso bem foi o filme do Miles Morales. Diz com todas as letras que o CM é o universo 19999. Outro detalhe que passa despercebido dentro desse filme é que o Peter Parker que atua ao lado do Miles é do universo 616B. E não 616 tradicional. Então as suas histórias não se conversam, elas não influenciam umas às outras. Mas por que eu tô falando tudo isso? Se o universo Marvel dos filmes e o universo Marvel das HQs fossem os mesmos, ambos deveriam se influenciar. Não tem como o Capitão América das duas mídias estarem passando por dois momentos diferentes se ambos são o mesmo personagem. Isso eu tô usando só um exemplo. Então se o personagem morre nas HQs, ele deveria morrer no CM, e por aí vai. Esse é um problema que seria muito simples de resolver, que é estabelecendo de uma vez por todas como são mundos diferentes. Mas algo ainda pior está acontecendo, e que é o tema desse vídeo. O universo cinematográfico está alterando o universo das HQs, mas não de um jeito bom. Pelo menos não na maioria das vezes. Estão tentando emular o personagem dos filmes nos quadrinhos, mas por motivos óbvios isso não vai acontecer. O público é diferente, as demandas são diferentes, e isso não vai atrair novos leitores. Ainda por cima vai afastar os leitores antigos. Dois personagens que me incomodaram profundamente foram a Agatha Harkness e os Eternos. A Agatha é um personagem bem antigo dentro dos quadrinhos, ao ponto de ser uma das mais velhas da Marvel, tanto em publicação quanto cronologicamente, já que ela tem uns 10 mil anos dentro dos quadrinhos. Para vocês terem uma ideia, foi ela quem ajudou a cuidar do Franklin Richards, quando ele era apenas um bebê. E o personagem, em publicação, já tem mais de 50 anos, beirando os 60 se não me engano. A Agatha era uma feiticeira muito poderosa, muito estabelecida dentro dos quadrinhos, e que frequentemente ajudava os heróis, até mesmo treinando a Feiticeira Escarlate. Mas a Marvel decidiu fazer dela vilã em WandaVision, e pior, fez ela rejuvenescer uns 40 anos. E essa mudança foi para os quadrinhos. A Agatha atual estava morta, pela Wanda inclusive no seu surto de Dinastia M, e voltou a ser um personagem recorrente, só que mais nova e agora é inimiga da Wanda. Mas em momento algum em toda a sua história, houve qualquer indício que ela poderia fazer essa troca de personalidade, apenas porque queriam pegar a versão dela da série e jogar nos quadrinhos. Já os Eternos foram quase que completamente alterados para serem iguais ao do filme da Marvel. E olha que nem foi um filme muito bom. A personagem velocista do filme, que tinha deficiência auditiva nos filmes, também passou a ter nos quadrinhos, sendo que não faz sentido nenhum. Isso porque nos quadrinhos, eles não só podem se regenerar, como manipular a matéria. Então seria muito simples resolver esse problema auditivo dela. Mas ela não foi a única a sofrer esse mal. O coitado Drax passou pela mesma coisa após a febre do Guardiões da Galáxia. Eu cheguei a comentar isso naquele vídeo sobre os personagens que deixaram de ser temidos pela Marvel, mas volto a repetir aqui. O Drax era um personagem extremamente poderoso e imponente, criado pelo avô do Thanos para destruir o próprio Thanos. Ele sempre esteve presente nas grandes crises da Marvel, batendo de frente com um titã louco. Mas após o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia se tornar popular, ele passou por uma metamorfose literal nos quadrinhos e se transformou no Drax que temos nos filmes. Se ele continuasse sendo aquele personagem interessante e imponente que era nos quadrinhos, isso não seria problema nenhum. Só que ele deixou de ter aqueles momentos épicos e de participar de grandes batalhas, tornando-se apenas um secundário de luxo. Tá certo que o Drax não era um personagem tão popular assim nos quadrinhos, nem mesmo o grupo dos Guardiões da Galáxia era antes dos filmes, mas não precisava ter sido alterado de forma tão brusca. E não me entendam errado, eu não estou completamente fechado para mudanças dentro dos quadrinhos. Tem algumas que eu realmente achei que ficaram muito boas. Uma dessas mudanças foi o personagem Nick Fury, que todos conhecemos com o rosto Samuel Jackson e como principal líder da SHIELD, mas ele era completamente diferente nos quadrinhos. Bom, a sua função era a mesma, mas a aparência, o jeito de falar e o jeito de se vestir mudaram completamente. Isso vem lá do universo Ultimate e depois foi para os filmes e depois foi para o universo principal. E outro personagem que teve uma mudança completamente positiva foi o Loki, que depois da popularidade que ele teve no universo cinematográfico, se transformou completamente nos quadrinhos. Existem até mesmo algumas histórias completas sobre o Loki confrontando as suas antigas versões, como a sua versão feminina e a sua versão idosa, que não aceitam essa nova versão do Loki. Mas a transição dos dois personagens foi tão natural e tão bem feita que quem olha para o Loki hoje vê o Loki do passado, mesmo sendo dois personagens diferentes, apesar de serem os mesmos personagens. Não sei se deu para entender, mas espero que sim. Mas um personagem que sempre foi muito popular, sempre foi muito famoso e que talvez agora tenha uma aparição mais frequente que já tem nos quadrinhos é o Dr. Destino. Mas é uma projeção que eu estou fazendo. Apesar do
dos não leitores de quadrinhos estarem percebendo agora toda a fama e popularidade em torno do vilão, graças ao anúncio do Robert Downey Jr. dele sendo o vilão da próxima grande crise da Marvel, o personagem é extremamente famoso pra quem acompanha as HQs. Na verdade, ele é tido como um dos maiores vilões da Marvel, e algumas pessoas o consideram maior que o próprio Thanos. O arco de desenvolvimento dele é simplesmente incrível dentro dos quadrinhos da Marvel, ao ponto de ele e o Doutor Estranho já terem ido até o inferno buscar a alma de sua mãe, e ele já foi responsável por salvar o multiverso dos Beyonders. Mas como eu disse, talvez essa transição para o universo cinematográfico esteja prejudicando o personagem. Estamos vendo as primeiras ações disso no momento. Depois que foi anunciado que o próximo grande vilão da Marvel será o Doutor Destino, ele passou a ter um foco muito maior nos quadrinhos. Claro que ele sempre teve um destaque muito grande, como eu disse antes, né? Ele sempre foi muito popular, só que agora, por exemplo, ele é o Mago Supremo da Terra. Eu vou ser sincero, eu não sei exatamente se ele ainda mantém o cargo, mas até algumas semanas atrás, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tomou esse posto do Doutor Estranho e resolveu um problema da crise dos vampiros que estava acontecendo dentro da Marvel. E dá pra perceber que isso é completamente mercadológico, já que o próprio Doutor Estranho, décadas atrás nos quadrinhos, já tinha resolvido o problema dos vampiros. Ele havia encontrado a cura para isso. Então a Marvel trouxe um problema que o Doutor Estranho já tinha resolvido, usou isso como desculpa para tirá-lo do próprio cargo e aumentar a popularidade do Doutor Destino, sendo que ele já é um personagem popular. Não faz o menor sentido. Isso mostra pra mim um dos grandes problemas que os quadrinhos da Marvel têm atualmente, que é a falta daquela sensação de que as coisas se transformam de forma natural. Dá pra contar nos dedos quais são os quadrinhos decentes da Marvel pra se ler hoje em dia. E eu posso dizer com certeza que essa saga dos vampiros não é uma delas, apesar de ter sido muito bem desenhada. Isso eu tenho que elogiar. A partir do momento que você consegue perceber que os personagens nos quadrinhos só estão se tornando mais populares porque estão prestes a ir para os filmes, você perde completamente a magia por trás daquilo. Não é como se o roteirista ou o desenhista estivesse tendo a liberdade criativa para escrever o que ele quiser. Parece que tem algum chefão da Marvel mandando nele dizendo: esse personagem tem que fazer tal coisa, e é isso aí. Eu já mencionei em um dos vídeos passados que eu gosto muito quando os roteiristas têm liberdade para escrever o que quiserem, mesmo que sejam coisas ruins. É interessante ver quando algo é completamente autoral, mas a sensação que eu tenho é que isso está se perdendo. Parece que os quadrinhos se tornaram um grande marketing dos filmes, sendo que deveria ser o contrário. Ou melhor ainda, em um universo ideal, um universo maravilhoso, as duas mídias nem iriam se tocar. Ambas se manteriam separadas uma da outra, como era no início dos filmes. Teve até um inscrito aqui do canal, e eu vou tentar deixar o comentário aí na tela, que tem o mesmo pensamento que eu. As coisas estão tão forçadas que elementos que eram muito antigos estão sendo trocados, como por exemplo, o exemplo que ele mesmo deu, que foram os anéis do Mandarim. Nos quadrinhos é uma tecnologia alienígena que foi adaptada pelo Mandarim como anéis, e cada um desses anéis tem capacidades diferentes. Mas a história por trás do Mandarim dentro dos quadrinhos poderia ser problemática para a venda dos filmes, por ser algo bem estereotipado da época. Isso afetou até mesmo o filme do Homem de Ferro, que teve aquele Mandarim péssimo como um dos vilões. Então a Marvel decidiu alterar os anéis dentro do universo cinematográfico como braceletes de poder, e até aí tudo bem, mas alteraram também nos quadrinhos sem motivo algum. Alterar nos filmes eu até entendo, a China é um dos maiores mercados em relação aos filmes, mas não faz o menor sentido passar isso para os quadrinhos. Isso são só algumas das muitas alterações sem sentido que vem passando. Uma das mais recentes que eu vi foi a Miss Marvel ser um híbrido de mutante e inumano. E é claro que isso veio daquela série fracassada da Miss Marvel, que mesmo sendo um fracasso de audiência, ainda alterou os quadrinhos. O grande problema em cima disso é que foi estabelecido de 2010 em diante que é impossível as duas raças se misturarem. Isso porque as névoas terrígenas são letais aos mutantes. Teve até uma época que os X-Men foram se esconder no limbo e o Ciclope foi morto por conta disso. Aí quando chegamos nos quadrinhos atuais, vemos o Professor Xavier explicando para a Miss Marvel que ela tem duas genéticas dentro de si, e que nem mesmo ele sabe explicar. Ele também disse que muito provavelmente a personagem nunca vai despertar os seus poderes mutantes, pelo fato de ela já ter passado pelas névoas terrígenas e despertado seus poderes inumanos. Nem mesmo os roteiristas dentro dos quadrinhos conseguem explicar ou fazer algum tipo de malabarismo para consertar a cagada feita pela Marvel. Então vamos deixar por alto, é isso aí. Ela é os dois e beleza. Eu não vou ficar me prolongando tanto em relação a isso nesse vídeo, porque senão ele vai ficar desnecessariamente longo. Tem muito personagem que foi alterado nos quadrinhos. Alguns foram boas mudanças, como eu mencionei, mas a grande maioria, se não quase todos, foram ruins. Eu fico muito feliz que o Beyonder não vai ser mais o foco das guerras secretas após a chegada do Robert Downey Jr., porque eu nem mesmo imagino o quão ruim e prejudicial isso seria para os quadrinhos. Já existe uma divergência muito grande dentro das HQs sobre quem são seus criadores, se foram os Celestiais ou se foi aquela entidade aleatória e completamente esquecível, mas eu tenho certeza que conseguiria ser pior se ele fosse para os filmes. Pra ser sincero, esse vídeo é muito mais uma reclamação minha, inclusive de outros fãs dos quadrinhos, sobre como andam as nossas mídias favoritas atualmente. É muito frustrante ver um produto que era completamente nichado, como os quadrinhos até alguns anos atrás eram, se tornar popular e piorar muito em termos de qualidade. Claro que as HQs sempre foram algo muito volátil. Ali por volta de 2013 até 2015, tanto a Marvel quanto
enquanto a DC estavam horríveis de se acompanhar. Mas atualmente parece que a Marvel desaprendeu como os quadrinhos deveriam funcionar, enquanto a DC está tentando se renovar. Eu trouxe um vídeo aqui para o canal sobre como vai ser um novo Batman absoluto, e eu tenho uma completa esperança de que ele será um produto muito bom, ou pelo menos algo para se entreter, não muito profundo. Claro que a Marvel também tenta trazer produtos de qualidade. O novo Homem-Aranha do universo Ultimate é excelente, e estou até mesmo pensando em trazer um vídeo exclusivo sobre isso. Mas no geral, pensando em tudo que a Marvel tem lançado nos últimos 5 anos, eu consigo contar nos dedos quantos super-heróis tiveram boas representações dentro das suas próprias histórias em quadrinhos. O Thor é outro que sofreu muito, mas finalmente voltou a ser um personagem interessante de se acompanhar. Mas como eu disse, esse vídeo aqui é muito mais um desabafo. Eu espero muito que a Marvel volte a ser trabalhada como um produto de nicho, mesmo que atualmente não seja mais um. Quero que volte a entregar o produto pensando nos fãs e não em popularizar um personagem para ir aos filmes ou atirando para todos os lados tentando vender o máximo possível, e no geral é isso. Torço muito para que a editora volte atrás nas suas decisões criativas e que possamos trazer novas histórias aqui para o canal, contando sobre como elas são interessantes, divertidas e que principalmente façam sentido. Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha se identificado com a minha frustração e com a frustração de muitos outros, coloque aqui nos comentários a sua opinião. Se curtiu, não deixe de dar o like, se inscrever no canal e até a próxima.